E aí, pessoal, beleza? Em Mateus 7, verso 5 fala, antes de olhar o cisco no olho do seu irmão, tira a primeira trave do seu. Então, o líder religioso, o pastor, o pregador que você gosta, que você se inspira, que você vê no YouTube, a pessoa que canta lá em cima no púlpito, qualquer pessoa que tem uma liderança que você vê que lidera alguma coisa, ou que prega, que você vê na igreja, eles também têm erro, eles não é também perfeito. Nós todos temos erro, né? Se fosse para ser 100% perfeito, os púlpitos não ia ter ninguém, ia estar interditado, né? Ia estar escrito ali, procura alguém sem erros, e não ia achar, porque o único sem erro que pisou nessa terra foi Jesus. Então como a Bíblia mesmo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então é mais pra gente ver isso. Todo mundo tem erro. A pessoa errou, beleza. Desde que não seja um erro que condene ela, um erro muito grotesco. Desde que não seja um erro vou pegar e vou vender a vassoura santa, que nem eu falei no último vídeo. Desde que não seja um erro assim, a vassoura que vai expulsar o demônio, a vassoura não expulsa o demônio. Analisa a pessoa. A gente também tem falha. A pessoa não é 100% perfeita. Então a pessoa foi deixada de banco, o famoso deixar de banco das igrejas, né? Foi deixado de banco, ora por ela, para ela voltar a ser a bênção que ela foi um dia na vida das pessoas. Não fica julgando, não. Seja força na vida dela. E outro assunto, quando chega um novato na igreja, vamos procurar acolher. Quantas vezes a gente pega e fala, ó, chegou, a gente vê um novato falar que chegou e não se sentiu bem acolhido, ninguém dá um oi, ninguém vai cumprimentar. Faz a pessoa se sentir acolhida também dentro das igrejas. Muitas das coisas que eu prego aqui é coisa que eu já passei também, por isso que eu falo. Muitas das coisas é o que eu ouvi também, e ouço bastante, e por isso que eu pego e tô falando isso. E outro negócio que eu acho errado, não fica reparando no seu irmão não, não fica reparando no outro não. Se ele tem defeito, você também tem, você não é perfeito não. Tem gente que se acha o palhaço da igreja. Não pode ver é orelhudo, não sei que lá a cor dele, não sei que lá. Eles têm defeito, tem problema, você também tem. Ninguém é perfeito. Não fica reparando as pessoas não, não faz ela se sentir mal não. Às vezes ela tá lá, chegou lá no culto acabado, você termina de acabar com ela. Você também tem defeitos, Zé. Tô falando no geral, não é uma pessoa em si não. Tô dando um exemplo só. E eu tô falando isso porque uma vez eu vi um senhorzinho de idade, ele tava sentado, quieto, vendo o culto. Um povo reparando ele, você via que o cara tava incomodado e não parava. E o mais engraçado é que geralmente o palhaço só é palhaço porque tem um circo em volta dele. Tem o circo, tem a plateia pra achar graça no patati, no patatá da igreja. Então vamos procurar ser mais sério. Você tá ali pra ver a palavra. Você não tá ali por tá não. Você sai da sua casa, se arruma pra ir à toa. Você sai da sua casa e se arruma pra ficar reparando os outros, vai ver o culto. Você tá ali dentro, mas seu corpo tá lá fora, é a mesma coisa de nada. Se for preencher o saco dos outros, fica na sua casa. Já que você não quer pegar, ver uma palavra, não quer estar lá com seriedade. Porque a igreja não é seu circo, não. Você não é o palhaço pentecostal, não.
E você que saiu porque se sentiu incomodado com alguém, que eu já vi gente falar que já saiu porque se sentiu incomodado com alguém que nunca ouviu. Eu tenho que falar pra você que sempre tem um lugar que você se encaixa. Não é porque teve um palhaço, um patati patatá, que queria interter o circo, que nos outros lugares vai ser igual. Sempre tem um lugar que você vai ser bem recebido, vai ser bem acolhido. Eu falo isso porque teve um lugar que eu não tava gostando do ambiente. Eu tive uma igreja que foi assim, eu não vou ficar citando o nome também pra denegrir a imagem. Eu não gostei do que eu fiz, eu fui em outra. E na outra eu fui bem acolhido. Vou até citar o nome, Assembleia de Deus. Pensei, nossa, que povo sério. E era o que eu queria, porque eu gosto de seriedade dentro da igreja. Então, eu fui num ambiente que eu gostava. E o povo era sério, era do jeito que eu gostei. Ficava sério, querendo ver a palavra. Tem as criancinhas, uns piazinhos desse tamanhozinho, de socialzinho. Eu não consigo usar, mas eu ia com a minha roupa normal e ninguém reparava. Uns peazinhos de socialzinho. Você olhava pra cara deles, eles mó sério assim, parecendo um segurança. Eu pensava, gente, só tem 5 anos, 4 anos isso daí. Tomara que não me pega na porrada, não me quebra na porrada lá fora. Tô brincando, mas antes ser sério assim do que ser o patati patatá. Antes tá no meio de uma pessoa que você olha pra cara dela e tá com a cara fechada do que com uma pessoa que tá fazendo circo, tá se achando o palhaço da igreja, tá até perturbando o culto. Porque às vezes a pessoa tá lá pregando, tá vendo o patati o patatá e ele se sente incomodado pregando. Eu falo porque eu já vi pregador falar isso. Só que vai cobrar como? Às vezes pega e dá uma chamada de atenção na pessoa ali no meio da igreja para todo mundo ver, queima a cara da pessoa. E a pessoa fica sem graça, acaba não falando nada. Pra não queimar a cara do pateta ainda pensa no pateta. Porque eu já vi falar isso, eu já vi pregador falando isso. Que não chamou a atenção do pateta para não quebrar a cara dele. Pai e mãe, cuidado com o grupinho de criança, de adolescente que anda na igreja junto, que fica sentado junto na hora do culto. Fala para eles não ficar conversando também. Não é por mal, mas as pessoas querem ouvir a resenha, deixa pra resenha antes do culto, fala para eles. Pras brincadeirinhas antes do culto ou depois do culto. Se organiza, se acha um ponto de encontro e vai brincar, não tem nada de errado, mas na hora do culto as pessoas querem entender e muitas das vezes atrapalha. Daí pega e vem um cara que é mais sério, que tem coragem, pega e dá aquela chamada de atenção pra todo mundo ver. Pai e mãe ainda que acha ruim, tá atrapalhando o culto dele. Tá tirando a lógica dele, porque você tá pregando ali, tem um cara, um piá, uma menina, no geral, uma criança que tá falando, tá galerando mais que tudo, ninguém consegue ouvir nada, entender nada. Daí vai cobrar e ainda achar ruim. Tira, lógico, o raciocínio do cara, porque ele fica bravo, tira a atenção dele. Então é isso, e pra você que saiu de uma igreja porque aconteceu isso que eu falei, sempre tem um lugar que você se encaixa. Uma vez um menino perguntou pro pai dele qual era o valor dele. Daí o pai dele pegou e deu um relógio pra ele e falou: Ó, pega esse relógio e vai numa pracinha. E ele descreveu a praça, o menino chegou na praça. Daí ele pegou. Não, eu errei a história, gente. Ele pegou e falou: pai, qual é o meu valor? Daí o pai dele pegou, deu um relógio pra ele. E falou: vai na praça e vê se alguém compra esse relógio. Daí ele pegou, foi na praça, ofereceu o relógio para as pessoas. Eram uns andarilhos, umas pessoas que estavam atentas mais com as coisas do mundo. E usado da droga, vamos dizer, a pessoa que
precisava de Deus, que tava desanimado com alguma coisa e pegou e falou pro menino, e às vezes não foi nem na maldade. Pegou e falou pro menino assim: esse relógio pra nós não tem nenhum valor não. Nós não trabalha nem nada, nós fica aqui o dia inteiro. Nós não tem nenhum compromisso, não tem nenhum valor. Então o menino pegou, voltou decepcionado até o pai dele e falou o que aconteceu. O pai dele pegou e falou: não, leva esse relógio então na avenida tal. Pegou e escreveu a avenida e falou assim pra ele: pergunta na avenida qual o valor desse relógio pra alguém. Ele pegou, foi na avenida, viu uma academia. Daí na frente da academia ele pegou e viu um professor lá. Ele falou: vou oferecer pra ele. Daí ele pegou e falou pro professor: você quer esse relógio? Você paga quanto nesse relógio? Daí o professor falou: olha, que legal esse relógio. Ele é bem bonito. Eu te dou R$ 20 nesse relógio. Daí o menino pegou o relógio e voltou todo contente até onde o pai dele estava e falou: nossa, me ofereceram R$ 20 nesse relógio. Daí o pai dele: nossa, que legal. Mas não vende ainda para ele. Vamos ver o próximo. Ele pegou e falou: leva esse relógio numa relojoaria. Ele pegou, foi na relojoaria, pegou e falou: olha esse relógio aqui, você paga quanto nele? O dono da relojoaria falou: nossa, esse relógio é muito bonito. Eu não tenho um relógio igual desse e era o que eu estava procurando. Eu pago R$ 3.000 nele e eu não vou nem vender. Eu vou deixar na vitrine só para os outros admirar a beleza dele. Daí o menino pegou o relógio e vendeu para ele. Ele saiu correndo todo contente pro pai dele e falou: pai, eu achei uma pessoa que paga 3.000 no relógio. Daí o pai dele falou: o que é que você fez? Ele falou: eu peguei e vendi para esse cara, o dono da relojoaria. Daí o pai dele falou: e por que você fez isso? Ele falou: porque eu percebi uma coisa, que tem um lugar que a gente não vai ter valor nenhum. No primeiro lugar que eu fui foi assim. No segundo lugar, eu vi que se a gente for num lugar, a gente até tem um valor, mas ainda não é o valor merecido. Mas eu peguei e fui no último lugar e ali eu vi que ali sim tem lugar que você vai ser bem valorizado. Então eu achei que ali era o lugar certo do relógio. E eu acho que assim é com a gente. Daí o pai dele pegou e falou pra ele: é assim mesmo que eu queria que você visse. Era isso que eu queria que você entendesse. E é isso. E com você que pegou, sou da igreja por causa de alguém. Sempre tem um lugar que você tem o seu valor, que você... Desculpa, gente, me ligaram aqui e eu, sem querer, eu atendi. Mas sempre tem um lugar que a gente se encaixa, que a gente tem o nosso valor. E para você que tá fora da igreja, com Deus é assim também. Você tá no mundo ali, você bebe uma bebida, você usa uma droga, é passageiro. Depois você se sente um lixo, porque você sabe que aquilo ali só foi pra amenizar sua dor. Foi algo do momento. Aquela sensação que a bebida dá momentânea, depois você volta a ser aquela tristeza que você era. Mas você sabe que se você voltar para a igreja, você sabe que tem alguém que te dá valor, o Pai te dá valor. E para quem não conhece a palavra, não conhece a Deus também, pegue e te dou essa orientação. Vai, procura conhecer para você tirar sua conclusão. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e você vai ver que você é valorizado e que tem um Deus que te ama. Eu tenho certeza que Ele vai mudar sua vida, assim eu declaro em nome de Jesus. E esse é o vídeo de hoje. E desculpa pela canseira do último vídeo, gente. Tava mesmo meio cansado, dava pra ver, né? Tava perdendo o raciocínio tudo. Mas é isso aí, valeu.